gente vai falar um pouquinho sobre uma discussão que é bem comum, na verdade, no mundo de software, principalmente na parte de arquitetura de sistemas, e que eu acho que todo deveria ter pelo menos uma noção disso, né? E o tema de hoje, na verdade, ele é monolitos versus microserviços. Eu sei. Boa parte da galera no YouTube já deve ter comentado sobre isso. É uma discussão bem recorrente. Mas vamos dissecar um pouco o porquê realmente ela é tão recorrente, né? Enfim, vamos trocar aqui para a segunda tela. Vamos começar com o seguinte. Em um sistema monolito, ok? A gente tem o back-end. A letra está muito pequena. A gente tem o back-end, o front-end e o banco de dados. Tudo numa mesma estrutura. Ok? Muitas vezes isso aqui até é dividido por segmento. Beleza? Isso daqui, quando você escala, ele tem um grandíssimo problema. E o grandíssimo problema é o seguinte. Vamos supor que no back-end aqui, a gente tenha uma estrutura que seja autenticação. Opa. Tá em cima. Coloca aqui. Alpha. Beleza. Supor que a gente tem aqui essa estrutura, né, de autenticação que está aqui dentro do back-end. O que acontece quando você começa a ter muita requisição nisso daqui? Quando você começa a ter muita requisição, ele começa a quebrar, certo? Ele basicamente para de funcionar. E como o seu sistema inteiro ele está ligado um no outro, isso pode quebrar o seu sistema inteiro. Você pode, por uma função, um método específico, por exemplo, daquele sistema, ele cair a aplicação inteira. E não é algo que você quer, muito menos algo que você quer falar para o seu DevOps. Então, por que a galera insiste tanto no microserviço, né? Justamente por causa disso. Você pode simplesmente pegar esse módulo, certo? Autenticação, e tirar daqui de dentro. E aí, em vez de você linkar tudo isso, você linka o teu, né, núcleo, por exemplo, àquele serviço, certo? E isso começa a escalar para N serviços, né? Então o front também você vai dissecar, o banco você vai dissecar, e acaba que no final das contas você vai ter uma estrutura semelhante a essa. Aí você tem, por exemplo, um front, você tem um serviço A, um serviço B, um serviço C, cada um com banco e normalmente um gateway aqui no meio. Certo? Ok. Aí a estrutura fica mais ou menos essa. Front. Sei lá, autenticação. Produto. E, por exemplo, o usuário. E aqui é um gateway. Beleza. Mas aí você para pra pensar, tá, então eu troco quando for uma requisição muito grande. Não. Na verdade você não precisa. Tem muitas formas de remediar esse tipo de acontecimento. Principalmente formas arquiteturais e até mesmo formas de própria otimização de código, ou até mesmo usando, por exemplo, o Kubernetes, certo? Qual o principal motivo realmente pela qual a gente migra
para o microserviço? Primeiro, uma maior observabilidade. Você pode isolar núcleos, né, daquele sistema, além de promover uma segurança maior entre próprios componentes. Por exemplo, se você tem um microserviço de out, né, e de produto, se você tiver uma conexão que seja desse tipo, o que normalmente não é tão recomendado, tá? Porque isso aqui aumenta o acoplamento, mas caso você tenha, além de você passar uma chave de criptografia do autenticação, se o cliente estiver logado, ele pode acessar aquele método, você passa uma autenticação entre microserviços, né? Que seria um secret. Então você valida o secret bem aqui nessa comunicação. Outra coisa também que facilita bastante dentro desse tipo de serviço é a escalabilidade de velocidade. Porque dentro dessa cartela você vai ter muitas outras ferramentas que você pode utilizar, principalmente para comunicação entre serviços e qualidade do processamento interno. Por exemplo, você pode usar, por exemplo, na parte de autenticação, certo? Você pode usar um banco diferente. Você pode usar, por exemplo, um Mongo aqui. Mongo. Aqui na parte de produto você pode usar um banco relacional. Então eu vou botar um Postgres aqui. Postgres. Na parte de user você pode colocar outro banco. E assim vai. Você tem uma modularidade muito mais fácil. Além disso, você tem os protocolos de comunicação. Então, por exemplo, esse gate ele pode comunicar com o front tanto via REST API, como ele pode, né, comunicar via outro protocolo, por exemplo, usando o WebSocket. Usando o WebSocket. Certo? Isso facilita muito a velocidade e a modularidade dos serviços internos. Até porque, se você tiver um serviço que ele tem um banco integrado muito grande, é ideal até que você use um outro protocolo de API, por exemplo, GraphQL. Ou se você tiver um sistema muito distribuído, você pode usar, por exemplo, o gRPC, né? Que ele facilita essa comunicação entre microserviços e sistemas distribuídos grandes. Então, assim, isso é a modularidade que você vem realmente com a parte de monolito. Mas tudo isso vem com um grande problema. E o grande problema na verdade são vários, né? Custo, manutenção, problemas de segurança caso você não faça alguma coisa direito, pouco entendimento realmente do fluxo completo do projeto, porque como você vai escalar muito isso daqui, ele acaba que cada módulo desse, enquanto você é uma empresa grande, tem um time só para aquele módulo. Então, isso acaba tendo um grande problema até de comunicação, porque você aumenta a necessidade de reuniões entre equipes de módulos que são coexistentes. Então, por exemplo, nesse módulo aqui que é meio acoplado, que é o da autenticação de produto, a gente teria uma equipe inteira para autenticação, uma equipe inteira para produto, e elas teriam que ficar fazendo conversas direto. E aí, vamos supor que, por exemplo, a falha não está sendo nessas duas, está sendo do gate. A gente teria que ter uma reunião entre gate, autenticação e produto. Aí vamos supor que produto está precisando, produto não, perdão, a out está precisando de alguma coisa que é de usuário. Então você teria que ter membros de N equipes para poder discutir um assunto somente. Isso dificulta demais. E não são muitas empresas que conseguem chegar no nível de ter tantos usuários para realmente precisar de um microserviço. Quando você tem uma arquitetura monolito, você tem um custo muito mais barato, você tem uma mantenibilidade muito mais fácil, e além disso, você pode, usando o Kubernetes, por exemplo, alguma tecnologia que consiga melhorar a sua capacidade de infra, até mesmo se você quiser fazer um escalamento, né, fazer escalamento horizontal ou vertical, você pode fazer também outro tipo de escalamento, que seria o diagonal, né? Você aumenta um pouco as máquinas que mais precisam e depois faz um escalamento horizontal nas que não precisam tanto.
Você tem várias formas de remediar esse tipo de coisa, principalmente até algorítmicas. Você pode ver, por exemplo, em um processamento do back-end, tem vezes que alguém faz uma query mal feita até de banco, né, dentro do método, e esse método acaba sendo muito lento. Então, são várias coisas que você pode consertar para que um monolito seja realmente funcional, operante, e que você não tenha tanto trabalho e que ele não custe tanto, porque microserviço é caro. E eu não digo caro somente financeiramente, eu digo caro realmente de tudo. Né? Ele não é um tipo de serviço a qual você quer optar, certo? Ele é uma solução, mas não é uma solução definitiva. Ele é uma solução para o problema de escalabilidade. É o problema de eu não estou aguentando mais nenhuma requisição. Eu já melhorei a otimização, já melhorei a parte de infra, já melhorei a parte de redes para tolerância de latência, eu já melhorei como que fica cacheado, eu já melhorei tudo que eu podia melhorar e não resolveu. Aí sim, você tenta, não é uma solução definitiva, como eu disse, você tenta ir para microserviço. É uma coisa diferente. É, e aí tem várias outras formas de você remediar esse tipo de coisa, por exemplo, usando arquitetura híbrida. Nesse exemplo do back-end, isso seria uma arquitetura híbrida. Você poderia ter aqui um back-end, o front e até mesmo, né, o banco de dados aqui dentro. E tudo isso, certo? Tá dentro desse monolito. Mas algum sistema específico que tenha mais requisição, você desmembra. Então, daqui do back-end, a gente teria, por exemplo, user, né? Produto. E agora, como ele está tendo muita requisição em autenticação, a gente pega a autenticação e tira do nosso serviço principal, colocando ele realmente num computador à parte. E aí, por exemplo, esse serviço que tem mais requisição, né, como o nosso modelo principal, né, de monolito ele não está sofrendo tanto, a gente mantém. Tá tudo bem. A gente faz alguma remediação para que ele possa escalar depois. Mas tudo bem. Nesse momento ele está funcionando. Mas o out não. O out está penando. Então a gente tira ele e aí à medida que é necessário, a gente escala ele, por exemplo, verticalmente. Certo? A gente aumenta o tamanho da máquina até, né, ela poder aguentar. O quanto ela puder aguentar aqui a gente aumenta. Quando a gente bater um platô, que a gente está ficando muito caro para aumentar essa máquina e está ficando muito difícil de escalar ela depois, a gente vai fazer as remediações. Então, por exemplo, fazer um load balancer. A gente bota várias máquinas aqui e coloca, por exemplo, um sistema para que se encher uma requisição de um dos servidores, ele troque para outra, usando, por exemplo, round robin. Enfim, tem várias formas de a gente fazer esse tipo de coisa. O que eu quis dizer com esse vídeo é o que talvez boa parte dos outros devs que também trabalham com essa parte de arquitetura tenta dizer, que não confie sempre no que tanto o que está escrito, mas também no que as pessoas dizem, certo? Teste na prática, veja como é que funciona, entenda realmente qual a necessidade daquilo. Tem vezes que a literatura ela prega que aquilo é uma solução boa, mas não é porque é uma solução boa que é a solução ótima ou que é a solução definitiva para algum problema. Não existem soluções definitivas no ramo de tecnologia. Esses livros, se você ler com calma, você vai perceber que a grande maioria cita isso dessa mesma maneira. Eles falam, isso é uma solução possível. Tente. Não funcionou. Existem N outras aí na literatura. Vá atrás. Teste. Valide. E é esse o pensamento que um verdadeiro engenheiro de software, ou qualquer pessoa que tenha essa vontade, né, realmente de ser um destaque, né, no ramo, tem que ter. Você tem que ter esse tipo de pensamento. Seu pensamento tem que ser diferente de apenas codar, apenas ler uma coisa no livro e tentar aplicar e pronto, acabou. Você tem que resolver um problema. Você tem que ver quais pecinhas daquele problema você pode utilizar. Dos grandes exemplos disso é que você pode simplesmente pegar um algoritmo, por exemplo, de merge sort
um algoritmo de selection sort, pegar só as partes que você mais gostou e juntar, sabe? Então, assim, o que eu quero dizer é basicamente isso. Não leve as coisas como garantia. Aprenda, entenda e aplique. E aí, quando você aplicar, valide. Se não funcionar, tá tudo bem. Você tenta de novo. Enfim, é isso. Esse vai ser o primeiro vídeo do canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou tentar trazer um conteúdo um pouco mais denso, né, aqui, trazendo tanto coisas de redes, de machine learning, né, de arquitetura de software, robótica, enfim, tudo que eu achar que seria relevante, por exemplo, para uma carreira de tech, né, de N nichos, né, eu não vou trazer um nicho específico, eu vou trazer aqui no canal. Então, é isso. Obrigado e valeu!